Todos estão com o livro na mão, módulo 3, já aberto na página? Sim. Certo. Então, vamos lá. Nós temos aí a primeira questão, onde ele fala sobre um homem heterozigoto para dois pares de genes autossômicos, que apresentam segregações independentes, e casa-se com uma mulher homozigota recessiva para esses mesmos pares de genes. Qual vai ser a probabilidade de nascer um filho genotipicamente igual ao do pai com relação ao par de gene considerado em questão? Qual seria a primeira coisa que vocês iriam fazer nessa questão aí? Já que vocês não conseguiram responder ou a gente passou aí em branco esse exercício, mas como vocês poderiam responder essa primeira questão? Como você começaria a resolução dela? Descobrir o genótipo dos pais. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o genótipo dos pais. Aí, esse genótipo dos pais, como você colocaria? Qual seria a primeira ideia que você iria fazer para colocar esse genótipo dos pais? Como você iria descobrir? Aqui está dizendo que o pai é heterozigoto e a mulher é homozigota. Isso, legal. Então, como ficaria o genótipo do homem? Azão, azinho e azinho, azinho da mulher. Isso, do homem, vamos colocar o H aqui, né? Azão, azinho e Bzão, Bzinho. E o da mulher? Da mulher, ele diz que ela é uma mulher homozigota recessiva, né? Então, se ela é recessiva, como vai ser o genótipo dela? Das duas características. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Isso, muito bom. E agora, o que nós vamos fazer a partir daqui? Que a gente já descobriu o genótipo, identificamos de ambos, e agora o que nós vamos fazer? Cruzamento? O cruzamento? Como você faria esse cruzamento? Qual seria a forma de cruzamento que você utilizaria? Nós temos duas características para trabalhar ao mesmo tempo. Eu não lembro como eu fiz antes. Deixa eu aceitar aqui o Murilo Augusto. Você não lembra? Lembra que no assunto a gente viu que nós temos que identificar quais são quando nós temos duas características que trabalham com genes, com dois genes ao mesmo tempo, nós temos que determinar quais são os gametas possíveis que podem ser encontrados nesses genes quando ele vai ser distribuído, certo? Então, nós temos aqui o homem, que tem dois genes, representando uma característica de cada um, heterozigoto. Nós temos aqui a mulher, que ela também tem dois genes, onde nós vamos trabalhar cada uma característica homozigoto. Nós vimos lá no nosso conteúdo que tem algumas formas de nós identificarmos quais são os gametas desses indivíduos com duas características trabalhadas ao mesmo tempo, né? Quando esse indivíduo ele é heterozigoto, nós temos que fazer o cruzamento entre esses genes desse indivíduo heterozigoto para descobrir quais os gametas e quanto eles podem produzir. Deixa eu só ver quem anota. Certo? E aí nós vamos pegar aqui o gameta o gene do homem, azão, azinho, bezão, bezinho, certo? E aí nós vamos encontrar aqui, quando nós fazemos o cruzamento entre os genes do homem, nós temos aqui, encontramos azão, bezão,
que vai ser o primeiro gameta que esse homem pode produzir. Por quê? Ele vai ter gametas vai ter um alelo dessa característica com um alelo dessa característica para o que ele vai passar para o seu descendente. Continuando o cruzamento entre os genes do homem, nós vamos ter azão, bezinho. Vamos para a segunda letra, representando o gene do homem, azinho, bezão, e azinho, bezinho. Então, nós vimos aí que esse homem heterozigoto, ele pode produzir 4 tipos de gametas diferentes. E aqui na mulher, como ela é a regra para o homozigoto, do encontro dos gametas, ele diz que, como os homozigotos, eles têm os seus alelos representados por letras iguais, então, como as letras são iguais, essa mulher ela só vai produzir um tipo de gameta. Da primeira característica aqui, vai ser o azinho, porque ela já tem as 2 letras iguais, e vai ser o bezinho, que vai ser a letra representada pelo alelo da segunda característica. Então, o homozigoto, o heterozigoto, ele pode produzir 4 gametas diferentes e o homozigoto, um gameta diferente. Desculpa, ele pode produzir um tipo de gameta, aonde, como ele tem as letras representadas iguais, só se repete uma de cada. Deu para entender? Essa a gente viu lá no assunto que tem 3 maneiras de a gente encontrar esses gametas quando nós trabalhamos 2 características ao mesmo tempo. Então, a forma mais simples e mais rápida é essa, fazendo cruzamento entre o próprio genótipo desses indivíduos nessas características que estão sendo trabalhadas. Deu para entender ou ficou complicado? Deu. Deu? Legal. E agora que a gente conseguiu descobrir os gametas do homem e da mulher, nós vamos lá para onde agora? Qual o terceiro passo? Daqui, o que nós iríamos fazer? Eu não sei, professor. Nós vimos lá que quando o Mendel ele encontrou os gametas lá das ervilhas, né, da característica que ele estava trabalhando, a cor e a textura da casca da ervilha. Então ele encontrou os gametas e jogou lá no quadrado de Punnett, né? Lembram do quadrado de Punnett? Sim. Isso. E o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos jogar esses gametas que nós encontramos aqui no nosso quadrado de Punnett. Lembrando que esse de cima é do homem e esse daqui é o da mulher. Como nós só temos um gameta da mulher, que é o gene AB, nós já colocamos ele aqui. O do homem, como ele tem 4 tipos diferentes, nós distribuímos aqui em cada quadradinho. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. E aí nós fazemos o cruzamento. Ele vai ficar azão, azinho, bezão, opa, ficou muito longe. Bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho, e azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, essas são os genótipos que esse casal aí, ele pode distribuir ao longo da sua descendência, dos seus futuros filhos, quando eles casarem. E aí, na nossa probabilidade que nós temos que encontrar é nascer um filho genotipicamente igual ao do pai, com relação à questão desses pares de genes. E aí, no nosso cruzamento, qual desses indivíduos aí que a gente cruzou que nasceu com um genótipo igual ao do pai? O azão, bezão e o azinho, bezinho.
Isso, o azão bezão, o azão bezinho. Esse indivíduo aqui foi o único que nasceu com o genótipo igual ao do pai. Então, a nossa probabilidade vai ser de 1 para 4 indivíduos possíveis que vai nascer no cruzamento de um homem heterozigoto para 2 características com uma mulher homozigota para 2 características. Ok? Ok. Deu para entender aí como é que a gente consegue trabalhar para a gente fazer essa resolução utilizando a segunda lei de Mendel? Sim. Ótimo. Vocês vão copiar, já estão copiando? Sim. Já. Já? Murilo, Michele, Tô copiando. o que vocês me dizem aí? Podemos prosseguir, então? Amanda. Cadê a Amanda? Posso apagar? Para a gente continuar? Eu já acabei. E os demais? Também já. Então, eu vou apagar e depois eu coloco a videoaula lá no canal, tá bom? Para vocês fazerem, ir copiando a resposta e fazendo tipo uma revisão no exercício, certo? Ok. Ai, pena que ela não tem uma função de apagar tudo, que era mais rápido. Então, vamos lá. Continuando. Na segunda questão. Na segunda questão, nós temos um caso de dihibridismo, ou seja, quando vocês ouvirem essa palavra dentro da genética hibridismo, você já sabe que esse indivíduo ele é heterozigoto. E ele, quando ele fala de hibridismo, é que as 2 características que ele está trabalhando ao mesmo tempo é heterozigoto. O gene de uma característica vai ser heterozigoto e da outra característica também é heterozigoto, certo? Em que uma célula meiótica apresenta o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, e diz que para esses genes ocorrer segregação independente. Em relação a esse tema, assinale verdadeiro ou falso. Então, nos cromossomos de origem materna e paterna que contêm esses genes podem combinar livremente, verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Olha só, ele deu uma dica aí no comando da questão. Diz-se que esses genes ocorrem segregação independentes. Ou seja, quando ele fala segregação, ele diz se separar. Eles se separam de forma independente. Então, na primeira alternativa, ele diz que os cromossomos de origem materna e paterna que contêm esses genes, eles podem se combinar livremente? Se eles são independentes, então essa combinação deles sim pode ocorrer de forma independente. E ele vai ocorrer mesmo que o outro a outro genes dessa característica que eles estão determinando, ele não aconteça ou ele não se manifeste, mas dessa característica ela vai se apresentar. Então, tanto o gene da mãe como o gene do pai, eles vão combinar aí os seus cromossomos homólogos com as suas características, os seus genes de forma independente. Então, a primeira alternativa aí, ela é verdadeira, certo? Deu para entender, Mel? Sim. Então, vamos para a segunda. Pode ocorrer a formação de somente 2 tipos de gametas, A, B e azão, bezão e azinho, bezinho? Lembra lá da primeira questão que a gente fez lá com aquele homem heterozigoto?
quando a gente fez o cruzamento entre os genes das duas características, quantos gametas nós produzimos? 5 5? ou foram 4? Foram 4. 4, isso. Então, nessa alternativa aí, vai ocorrer a formação de somente 2 tipos de gametas, como ele colocou aí? Não. Não, né? Então, essa alternativa, ela é o quê? Falsa. Na terceira afirmativa, os genes azão e bezão se localizam em diferentes pares de cromossomos homólogos e se distribuem ao acaso em diferentes gametas. Verdadeiro ou falso? Vocês lembram lá da questão da gametogênese? A formação dos gametas masculino e feminino? A espermatogênese, a ovogênese. Vocês lembram um pouco desse conteúdo? Que é visto lá no primeiro ano. Quando tem essa formação desses cromossomos, em relação à questão dos gametas, eles sim, independente se esse gene A e esse gene B, eles estiverem diferentes, eles vão formar diferentes cromossomos homólogos. Por quê? Eles vão parear com o seu cromossomo, um vai vir da mãe e o outro vai vir do pai. Então, esses cromossomos aí, eles vão se formar ao acaso devido às diferentes gametas, um materno e um paterno. E quando ocorrer a fecundação, aí vai ocorrer a clivagem, o processo de formação desse material vai ocorrer a fusão dele. Esse material genético, onde tem essas características aí, eles vão ter que se parear, porque um cromossomo veio da mãe e o outro veio do pai. E aí eles vão procurar lá os seus pares de cromossomos. Então, mesmo que seja de gametas diferentes, mas essas características que veio do pai e da mãe, elas vão, quando formarem um novo indivíduo, eles vão se encontrar novamente. E eles só vão se parear nos cromossomos homólogos aonde estivesse gene, lá naquele local do locus gene do cromossomo, no mesmo local aí que ele vai fazer o pareamento. Então, essa alternativa aí, ela é verdadeira. Os genes A e B, eles vão se localizar em diferentes pares de cromossomos, sim, e eles vão se distribuir ao acaso devido às diferentes gametas, um do pai e o outro da mãe. Então, essa terceira afirmativa aí, ela é verdadeira. Ok? Deu para entender essa? Sim. Aí a quarta, ele diz que os genes A, azão e bezão estão no mesmo cromossomo. Eles estão no mesmo cromossomos? Não? Não. Que cada gene vai estar encontrado, cada um no seu cromossomo. A cada característica vai ter um cromossomo. O ser humano ele tem 46 cromossomos, não é isso? Sendo 44 deles autossômicos e 2 sexuais. Esses 44 cromossomos autossômicos são os mesmos cromossomos que vão dar a formação da estrutura de cor de pele, cor de cabelo, textura de cabelo, cor de olho, cromossomos que também vão ter a questão das doenças ou como eu posso dizer, das anomalias, porque esses 44 cromossomos, eles vão ser homólogos, porque tanto do pai quanto da mãe, eles vão ter a mesma função, eles só vão se encontrar e misturar a característica. Se a mãe tem cabelo liso e o pai cabelo crespo, então lá quando formar um novo ser, através dessa fecundação, vai vir um cromossomo da mãe e outro do pai, que vai vir com essa característica do cabelo. A mãe cabelo liso, o pai cabelo crespo. E aí, quando formar lá esses cromossomos com essa característica, eles vão se encontrar. E aí ele vai formar um cromossomo determinando a questão da característica do cabelo. E aí aquele que tiver o gene dominante, aí
esse novo indivíduo vai apresentar essa característica. Se a característica de cabelo crespo ela é dominante sobre a característica do cabelo liso, então esse indivíduo novo ele vai nascer com cabelo crespo. E assim é para os demais cromossomos que são autossômicos. Então, quando ele coloca que esses genes A e B estão no mesmo cromossomo, é falso. Eles vão estar encontrados, cada um, o gene A e o gene B, cada um em seu cromossomo, certo? E aí, essa alternativa aí, ela é falsa. Na última e quinta alternativa, ele diz que os genes A e B não são alelos. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Porque é só um par de alelos para cada gene. Lembra que essa questão de alelos a gente vai ver agora nessa videoaula que eu ia postar para vocês, que ocorreu o problema, mas à tarde eu já vou colocar para vocês irem assistindo. Os alelos, quando ele fala em questão de alelos, é quando uma característica ela é determinada por 3 ou mais pares de genes. Então, como nós temos aí um gene A e um gene B, então esses dois genes eles são determinados somente por um par. Então, por isso, eles não são considerados alelos, porque cada par de gene vai representar uma característica. O Azão e o Azinho, uma característica, Bzão e Bzinho, uma característica. E aí, os alelos, não, ele é uma característica no qual ela vai ter 4 tipos de alelos que vai representar ela. Então, essa última alternativa aí, ela é verdadeira. O gene Azão e Bzão, eles não são alelos. Deu para entender? Sim. Ok. Sim. Alguma dúvida? Não entendi muito bem, professora. Vamos lá. Que esse conteúdo de genética, devido à situação que nós passamos e nos últimos anos de Enem, genética está cobrando pesado. E é por isso que eu estou andando devagar com esse conteúdo para vocês. Ainda mais nessa situação da gente não estar presente na sala de aula. E por aqui, apesar da gente transmitir um pouco de conhecimento, não é a mesma coisa quando a gente está presencial. Então, por isso que eu estou andando devagar, vendo como vocês estão, se estão conseguindo absorver alguma coisa, se estão com dificuldade. Eu estou aqui e eu quero que vocês me deem esse retorno, para eu poder ajudar vocês da melhor forma possível, certo? Eu vou apagar aqui a segunda questão, ok? Ok. A terceira questão, ele coloca o experimento realizado por Mendel, que ficaram conhecidos como segregações independentes, ou segundo a lei de Mendel. Aí é para completar as lacunas do esquema a seguir. E lá no final do esquema tem uma pergunta. Aí nós temos a geração parental, nós temos a geração filial 1 e a filial 2. Na geração parental aí, o fenótipo, qual é o fenótipo dessas ervilhas? Amarelo liso e verde rugosa. Amarelo e liso. Verde e rugosa. Já na geração F1, eita, letra feia. Na F1, qual é tem um genótipo também, né? Qual é o genótipo aí da amarela e lisa? Que Mendel determinou. Qual é o genótipo? É azão? Não, determinado lá no estudo de Mendel. A gente viu lá no assunto da nossa videoaula. Qual seria esse genótipo? São os genes que representam cada uma dessas características. O gene da cor amarela e o gene da textura lisa. Qual é? V e R. V e R. Então, se é uma geração parental, que ele considerou pura, ele vai ser o quê? Vzão
Vzão, Rzão, Rzão. E da verde rugosa vai ser? Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Muito bem. E aí, na geração filial 1, ou F1, qual é que vai ser o fenótipo aí? Amarelo liso. Amarelo. E o genótipo? Qual vai ser o genótipo dessa geração F1 aí? Ele cruzou com essas duas ervilhas aqui, que são homozigotas, uma dominante e uma recessiva. Qual foi o genótipo que ele encontrou da geração F1? Rzão, Rzinho. Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Muito bem. E a F2? Questão de fenótipo. Verde rugosa, amarelo liso, amarelo rugosa e verde liso. Qual foi? Amarelo? Amarelo liso, amarelo rugosa e verde liso. Isso. Aí na F2 já teve uma mistura bem maior, né? Apresentando outros tipos de característica. Verde lisa. E qual seria essa proporção fenotípica aí que ele deu? Em questão de fenótipo, quantas ervilhas deu amarela e lisa? Uma. Só uma? Não, Amarelo liso foi só uma. não. Lembra lá do cruzamento de Punnett, lá do quadro de Punnett das ervilhas? São 16 descendentes que vai gerar dessa geração F1 aqui, ó. E desses 16 descendentes, quantos deram amarelo e liso? 4? 4? Eu não lembro. E aí, pessoal? Pena que não dá para a gente fazer aqui no quadro. Nós vamos ter o gametas, vai ser Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Esses são os 4 gametas que vão dar dessa geração F1 aqui, que é heterozigota, ó. Tanto para ervilha, tanto para representando para a planta macho quanto para a planta fêmea. Então ia ficar desse jeito aqui. Oxi. Esse aqui, Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão. E Vzinho, Rzinho. Aí faria aquele cruzamento lá do quadradão de Punnett. Daqui geraria 16 descendentes. 16 descendentes desse cruzamento. Fazendo o cruzamento ia dar 16. Desses 16, 9 indivíduos nasceram com a casca amarela e lisa. Da amarela com rugoso foram 3 indivíduos que nasceram com essas características. Verde e lisa também foram 3 indivíduos que nasceram. E verde rugosa foi um indivíduo. Então, a proporção fenotípica que o Mendel encontrou do cruzamento da geração F2 foi 9 para 3 para 3 para 1. Seria assim, dessa forma: 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, 9 amarelas e lisas, 3 amarela e rugosa, 3 verde lisa e uma verde rugosa. Essa seria a proporção em relação à característica dos indivíduos que nasceram da geração F2. Ok? Certo? Certo, pessoal? Certo. Certo. Então, qual a probabilidade de ocorrência de semente verde e rugosa da geração F2?
A gente acabou de responder aí. Qual foi essa probabilidade? 1/16. Isso, muito bem. A probabilidade da geração F2 foi um indivíduo para 16, que foi esse cara aqui, ó. Foi o único que nasceu com a característica verde e rugosa dos 16 descendentes do cruzamento da geração F1. Ok? Dúvidas, pessoal, em relação a essa questão? Não. Nenhuma? Melzinha, Michele, Amanda, que está muito calada, Murilo, que não me deu bom dia hoje. Tudo certo? Posso continuar? Eu não estou conseguindo ver os comentários. Tem alguém mandando alguma coisa? Posso? Tá, então deixa eu apagar aqui, que o nosso tempo está quase terminando, mas não corrigi ela toda hoje. Na quarta questão, ele está falando sobre que no século XIX, Mendel conseguiu explicar a transmissão dessas características dos seres vivos aos seus descendentes e anunciar as duas leis da hereditariedade. Embora ele desconhecesse o processo de meiose, com base nos conhecimentos das genéticas posteriores ao trabalho de Mendel, explique como as duas leis estão representadas no processo da meiose. Bom, a primeira lei de Mendel, ela vai determinar que cada característica que nós recebemos do nosso pai, da nossa mãe, ela vem formando um par de genes. Ou seja, aí esse indivíduo que vai ser formado do cruzamento e vai receber um par de genes da mãe e outro do pai, vai formar uma célula diploide, porque 23 cromossomos que vêm do pai e 23 que vêm da mãe, devido que as células gaméticas masculina e feminina no processo de gametogênese, no final elas vão formar células haploides. Quando essas células haploides, elas se ocasiona a fusão, ou seja, por meio da reprodução, elas se tornam uma célula diploide, que vai sofrer o processo contínuo da meiose para dar origem a um novo indivíduo. E aí, ele, de Mendel, na sua primeira lei, ele fala que, ao se segregar, ou seja, ao se separar, vai ocorrer a formação dos nossos gametas, que vão ser haploides, dando aí a questão da separação. O gene do pai vem no gameta do pai e o gene da mãe vem no gameta da mãe. Então, por isso que na primeira lei a característica é determinada por um par de genes, nas células haploides. Já na segunda lei, também ocorre a questão da segregação, ou seja, a separação. Então, os pares de genes vão estar localizados, cada um nos seus cromossomos, né? E eles vão se separar de forma independente quando ocorrer a meiose. Ou seja, aquele indivíduo que recebeu um gene do pai e um gene da mãe, para todas as características que vão se encontrar, quando esse indivíduo for se reproduzir novamente, vai produzir seus gametas, essa característica que ele recebeu do pai e da mãe lá na formação da embriológica, eles vão se separar no gameta desse indivíduo quando ele estiver adulto, em fase de reprodução. E aí ele vai,
esses genes eles vão se separar de forma independente e vão se encontrar novamente quando esse indivíduo for se reproduzir por meio da fecundação com outro indivíduo. Então, qual a explicação para as duas leis de Mendel serem representadas na meiose? Na primeira, cada característica é determinada por um par de genes em células diploides que vão se separar e formar gametas com células haploide. Na segunda lei também vai ocorrer a separação e aí esses pares de genes vão ser encontrados lá em cada um em seu cromossomo. Eles não vão estar em cromossomos iguais, esses genes aí. Cada um vai estar, cada gene, cada característica representada por esse gene vai ter o seu cromossomo. Característica A vai ter seu cromossomo, característica B também ter o seu cromossomo. Eles vão se separar e novamente eles vão se encontrar quando houver aí novamente a fecundação, que vai ser a transmissão novamente desse gene para os seus descendentes.